A onda de insatisfação ganha projeção nacional e apoio internacional. Para falar dessas questões, tem aqui o professor Ivan Dourado, ele que é professor aqui do IFCH e também antropólogo. Professor, situa os conflitos para a gente. Acho que falar um pouco desse conflito é entender uma projeção de uma geração que tem um pensamento jovem, que vai à rua, que busca defender diferentes bandeiras, que tem a possibilidade de reivindicar o que sempre pensou e falou em casa, na sala de aula, no trabalho, tem a possibilidade de levar para as ruas esse tipo de reivindicação, que eu acho que é uma possibilidade nova no Brasil. Professor, por que agora? Que fatores, colaboraram para se chegar a esse ápice que está atingindo também o interior? Hoje em Passo Fundo nós vamos ter uma manifestação que não é nova, já aconteceram outras, mas essa tem um mote diferente. O que colaborou? É interessante pensar que a nossa ciência ela é muito baseada em esperar o fenômeno acontecer para depois explicar. A gente tem uma dificuldade filosófica de entender o fenômeno quando ele está acontecendo e ele não tem um laço histórico tão consolidado como esse que está acontecendo. Eu acho que a gente poderia entender que teve um início esse movimento, que eu acho que é interessante, mas é interessante de não pensar e não falar que o brasileiro acordou. Ele não estava dormindo, ele estava num processo de amadurecimento dessa reflexividade, dessa possibilidade de refletir sobre o que está acontecendo e sentiu que ir para a rua é uma oportunidade dele reivindicar o que ele pensava e achava, e ele encontrou pessoas e mais pessoas se multiplicando nas redes sociais e convidando a ir para a rua. Eu acho que agora é um momento onde a gente tem uma parcela da população, ainda não é a maioria da população. É interessante também a gente questionar os números que são apresentados, porque quando é um carnaval fora de época, ou é carnaval, são milhões de pessoas nas ruas. Quando é protesto, são 50 mil, 100 mil pessoas. Interessante a gente questionar, porque por imagens aéreas a gente poderia dizer que são muito mais pessoas espalhadas pelo Brasil que estão indo às ruas, mas ainda não é a maioria. Eu acho que o contexto agora é de um povo que tem uma possibilidade de acesso à educação em outro nível. A gente pode refletir que está presente agora as redes sociais e organizarem esse protesto, e esse protesto está acontecendo no Brasil inteiro, inclusive em Passo Fundo, que a reivindicação da passagem não é uma bandeira nova, né? O que é novo é o processo estar integrado e um levantamento de outras bandeiras, não é só a diminuição da passagem, que eu acho que é uma questão interessante como a mídia está abordando isso. Por exemplo, bom, as passagens estão sendo reduzidas. Na verdade, elas não estão sendo reduzidas. As passagens estão prorrogando, não está se efetivando esse aumento das passagens e, consequentemente, se acredita que as passagens estão baixando, mas na verdade não. Elas estão permanecendo a um preço anterior que já gerava lucros para as grandes empresas, de transporte. Então é interessante a gente refletir o seguinte: agora é um momento em que, com base numa reivindicação comum, que é o aumento da passagem, o não aumento da passagem, acontece diversas reivindicações que estão crescendo. Eu acredito que o Brasil agora ele enfrenta um novo desafio democrático. Eu acho que as redes sociais e a internet democratizada, ela demanda um processo de reflexão sobre o que é a democracia hoje. Se é possível a gente juntar 500 mil pessoas no Brasil no mesmo horário em diferentes capitais, eu acho que isso tem uma efetividade na participação popular muito grande. A gente poderia pensar em novos mecanismos. Agora é resposta da política, não necessariamente dos políticos, de inserir esse jovem, essas pessoas que têm um comportamento, um pensamento jovem, nesse tipo de democracia que deve surgir daí. Professor, como que o senhor percebe essa situação dos movimentos que já aconteceram historicamente para o movimento hoje? Qual que é a diferença ou então as particularidades em comum desses movimentos? A gente poderia pensar assim, dois grandes movimentos, como por exemplo, o movimento das diretas já, com o fim da ditadura militar, e a busca de uma redemocratização do país, o movimento fora Collor e esse movimento agora, que a gente chamou dos caras pintadas, e esse movimento atual que seria
o movimento inicial da reivindicação das passagens, mas que se ampliou para outras questões, né? Eu acho que a gente poderia pensar que nos dois movimentos anteriores a gente teve um papel da mídia pautar como seriam essas manifestações. A gente poderia até pensar um conceito que se usa muito é massa de manobra. A gente poderia pensar que a mídia tinha um poder maior de manobrar a população porque o cidadão esperava o jornal para entender o que estava acontecendo e tomar posição e esperar o comentarista da grande emissora falando sobre. Eu acho que hoje já não. Hoje é possível que tu, 24 horas por dia, acompanhe o que está acontecendo, possa articular com pessoas próximas que tenham um pensamento próximo do teu e dialogar sobre o que está acontecendo e construir a tua opinião. Isso é único. O protagonismo de ir para as ruas, definir o dia, definir como vai para a rua, ao invés de esperar que, por exemplo, uma grande emissora diga como e quando e por que tem que ir para a rua. Agora não. Agora a mídia está sendo pautada pelo que se decide no coletivo nesses movimentos de manifestação, onde eles aguardam o que acontece para poder divulgar. Muito diferente de antes, onde a mídia pautava um pouco o que ela esperava. Se a gente for pensar como exemplo essa possibilidade da mídia de pautar as coisas, a gente pode pensar que, bom, a Rede Globo teve grande participação na vitória do Collor nas eleições e ela também teve grande participação em chamar o fora Collor. Ou seja, a própria emissora percebeu que ela pode tanto ganhar uma eleição quanto tirar um presidente da República. E a atualidade não é essa. A atualidade é que a população agora está com a possibilidade de refletir sobre novas demandas. Bom, a passagem não aumentou, que eu acho que esse é o conceito correto. Quais são as outras demandas? Subir ir para Brasília, subir nos monumentos, não necessariamente depredando esses monumentos, tem a possibilidade de se questionar, bom, o que mais a gente quer agora? Conseguimos alguma coisa assim? E agora, o que mais? O que é que vai manter esse pessoal na rua? Sim. Professor, isso tem a ver também com a nova linguagem contemporânea? Isso dos jovens, né, enfim, estarem mais atentos e participando mais, e também com a questão das redes sociais, onde foi organizado inicialmente o movimento? Eu acho que tem um papel importante, assim, a tecnologia hoje ela cumpre um papel importante que coloca também a possibilidade do jovem multiplicar opiniões. Hoje ele não só tem a opinião formada, ele forma opiniões, ele constrói um blog, ele constrói uma página no Facebook onde ele consegue ter muitos seguidores, ele consegue multiplicar as informações que ele coloca no Twitter com um número limitadíssimo de caracteres, ele consegue multiplicar o que ele pensa e consegue com que isso tenha uma multiplicação no mundo. Atualmente a gente tem uma dificuldade de entender o que acontece nas redes sociais, como é que alguns vídeos eles se multiplicam rapidamente e outros vídeos que teriam potencial de não se multiplicam. Eu acho que a mesma questão é que a gente se coloca hoje. Bom, se as redes sociais, até pouco tempo atrás, a gente podia dizer que o Facebook era uma mistura de revista Caras com malhação, né? As pessoas iam lá, mostravam a sua vida feliz, a sua ida na festa, as suas preocupações cotidianas, e agora se coloca com uma possibilidade de questionar, de multiplicar informação. Hoje eu senti abrindo o Facebook como se eu estivesse lendo uma Piauí, uma Carta Capital, com questões relevantes para serem discutidas e questionadas, com pessoas que até ontem, eu digo ontem, algumas semanas atrás, apresentando que iam para a festinha e agora elas discutem o que é que o povo quer na rua. Então é um crescente de reflexão e que a possibilidade de comentar isso na rede social alimenta a vontade de ir para a rua e defender esses interesses. Sobre essa reflexão, professor, né, já finalizando assim, essa questão de reflexão, ela para por aí ou ela se mantém? O que fica depois dessa manifestação e depois de uma possível solução ou que o movimento se acalme? Eu vi muito jornalista comentando essas questões e isso me preocupa um pouco porque o jornalista que ele entende de tudo, né? Já se viu falando que jornalistas colocando, por exemplo, porque essa manifestação não dura muito, vai até meados de junho e julho. Bom, esses mesmos jornalistas, se fossem questionados há um mês atrás, não diriam que o povo estaria na rua agora. Eu acho que isso é uma questão muito interessante de se pensar. Eu não gosto de fazer previsão. Eu gosto de oferecer oportunidade para que as próprias pessoas reflitam sobre o que está acontecendo. Então eu diria para elas assim, experimentem a oportunidade máxima de uma democracia, que é ir para a rua,
se manifestar, trocar suas reivindicações, não só com o poder público, mas também com os que estão na marcha junto contigo, oferecer essa oportunidade das pessoas experimentarem, irem para uma passeata e verificarem o que é fazer parte de um coletivo, coisa que a gente, no nosso dia a dia, a gente não tem essa possibilidade, e possam pensar qual é a sua reivindicação. Se baixar 20 centavos já é suficiente, que essa pessoa se sinta conformada e voltar para casa, eu acho que não tem crime nenhum. Mas eu acredito que esse crescente de novas demandas colocam questões que são de uma ordem muito maior do que a ordem material de centavos ou de reais no nosso cotidiano. Eu acho que o que a gente pode fazer, ao invés de prever o que vai acontecer, é convidar o jovem, o que tem o pensamento jovem, que ele vá para a rua e experimente essa oportunidade de se manifestar. Porque isso é um exemplo para o mundo de uma democracia que vive conhecida como o país do futebol e do carnaval, e agora vai ser conhecido mundialmente como o país da manifestação em época de Copa das Confederações. Ou seja, é o brasileiro que é vendido na televisão como apaixonado por futebol e abre mão do futebol e da novela para ir para a rua manifestar. Eu acho que é um convite à democracia.